Precisamos falar sim do Fluminense, da sua derrota para o Manchester City na final do Mundial, né? Precisamos falar disso aí porque precisamos também preservar, inclusive, né? O próprio Fluminense, né? Porque o Flusão fez sua parte na medida do possível. Claramente que os seus torcedores estão muito chateados pelo que aconteceu, mas o Fluminense não poderia fazer um tipo de jogo diferente. O Fluminense foi extremamente corajoso, né? De tentar bancar o seu estilo de jogo. O que a gente viu ali foi o confronto de um estilo de jogo contra um outro, que é muito parecido, né? Mas que está bem mais estruturado e que recebe ali intérpretes muito mais interessantes hoje, muito mais aprimorados para a execução de um estilo de jogo que já está mais aprimorado. Se nós olharmos para o elenco do City e também do Fluminense, a gente vai concluir, evidentemente, fazendo uma análise muito objetiva, que o elenco do City é melhor do que o elenco do Fluminense, né? Se nós olharmos para o estilo de cada time, né, que é também o estilo dos seus técnicos, né, estilo que vem da visão de cada um dos seus técnicos, a gente vai perceber que são parecidos, né, mas o do City já está há muito tempo mais estruturado também. Então as vantagens são óbvias para o City, né, e outras questões gritaram aí nesta partida, mostrando ainda a enorme diferença entre o futebol aqui da América do Sul contra o futebol lá europeu, né. Agora, antes de todo mundo ficar aí jogando pedra no Fluminense, importa reconhecer que o Fluminense foi praticar lá no Oriente, né? No Oriente Médio lá, foi praticar o futebol brasileiro na sua essência. Conseguiu, é outra história. Mas o tempo inteiro houve essa tentativa do Flusão de praticar o jogo brasileiro na sua essência. Essa maneira de jogar o Fluminense poderia ser muito melhor aperfeiçoada aqui no Brasil, né? Poderia estar esparramada em outros times, né? Mas a maioria dos nossos técnicos são técnicos covardes, né? Medrosos, que gostam de jogar na defesa até mesmo contra times menores, né? Não é o caso do Diniz. Você pode reclamar do Diniz, não gostar do Diniz, mas ele é um cara, por exemplo, que pauta uma tentativa diferente. Você pode falar que ele não consegue ser um grande técnico, né, praticando esse tipo de jogo diferente. Isso é questionável, dá para debater sim, embora o Flusão tenha conseguido agora um título muito importante sob o comando do Fernando Diniz, né, que foi o título da Libertadores de América, mas dá para discutir, dá para debater, evidentemente, né. Agora, não dá para debater a coragem dele, né, e também a convicção dele de não fugir do seu tipo de jogo, né, praticando até o final. E muitos, evidentemente, podem pegar e falar, como eu vi depois da partida, porque depois da partida ficou muito fácil para inúmeros, né, comentaristas aí, falarem que o Fluminense tinha que jogar diferente, né. Ficou muito tranquilo depois falar, porque na verdade, ao final da partida, a gente viu lá um placar de 4-0 para o City, então fica muito fácil a análise, né, nesse sentido, né, porque o City mandou 4-0, teve 15 finalizações ali contra apenas 5 finalizações do Fluminense, o Flusão conseguiu apenas mandar 2 em direção ao gol, enquanto o City mandou 8, né, ok, então fica muito tranquilo você fazer uma análise em cima desses números e falar, o City é superior, foi superior na partida, jogou mais bola, jogou e venceu como quis. Tudo isso aí pode ser dito perfeitamente e acho que há nesta observação uma certa análise, uma certa honestidade intelectual aí do analista, né? Agora, quando o analista pega e fala que a partir desses números, a partir dessa análise, ele começa a falar o Fluminense tinha que jogar de forma diferente, não podia tentar fazer tanta série de jogo, o Fluminense poderia tal, não sei o quê. Aí é desonestidade intelectual do jornalista, né? O que não faltou depois aí dessa derrota do Fluminense para o City, eu até demorei para fazer esse vídeo, eu estava analisando inclusive o que as pessoas estavam falando, né? E eu fiquei extremamente chocado, né? De todos os meios jornalísticos que eu vi, né? De muitas TVs aí, o que eu vi foi justamente isso, né? Foi gente falando que o Fluminense tinha que jogar de forma diferente contra o City. Ora, se o Fluminense jogasse na defesa, certamente perderia essa partida, porque uma equipe que joga recuada contra essa máquina de jogar futebol com a Manchester City, ela também vai perder. Né? Outra coisa, e as pessoas não entendem, e aí é aquela questão, né? O cara ganha para fazer esse tipo de análise e o cara faz uma análise errada, ou faz uma análise, na verdade, enviesada, né? Faz uma análise oportunista, né? Querendo ganhar likes, né? Fica muito legal bater no Fluminense depois que o Fluminense toma uma goleada dessa, você também ganha likes dos torcedores que não são do Fluminense, evidentemente, ou do torcedor do Fluminense que está muito irritado neste momento, você vai ganhar o like desse cara, né? Então, e aí, por que eu tô falando isso? Porque quando se fala algo dessa natureza neste momento, se esquece que o Fluminense ele consegue ter grandes resultados quando ele pratica o seu jogo. Ele não consegue, ele não está confortável, ele não fica confortável quando ele tenta praticar um jogo diferente, um jogo defensivo. Não é do Fluminense, não é do Diniz. Por que vem com essa conversa agora?
Por que vem com essa conversa? Este é um ponto. E aí, esses mesmos analistas, né, que não acompanham o Manchester City, né, também dizem, né, que se jogasse dessa forma, de repente, poderia até não perder ou perderia por menos tal. Esses analistas que não acompanham e não conhecem o Manchester City se esquecem que o Manchester consegue fazer essas vitórias com goleadas, mesmo em cima de adversários que praticam esse jogo mais defensivo. O Real Madrid jogou assim contra o City recentemente e levou. Né? Não levou de um, né, como vocês sabem, né? Então, na verdade, isso aí é oportunismo. Este é o momento, eu acho, que as pessoas precisam ter um pouco mais de generosidade para o Fluminense. O Fluminense foi o futebol brasileiro derrotado lá na Arábia Saudita, né? Então, eu acho que a gente deveria entender agora, o Fluminense não é algo à parte do Brasil, o Fluminense não é algo que está fora do Brasil. O Fluminense hoje retratou o futebol brasileiro e foi para lá jogar o que a gente tem de melhor, né? Aqui no futebol brasileiro, o tipo de jogo mais bonito que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Deu errado? Ok, deu errado, mas deu errado também porque este talvez seja o tamanho hoje do nosso futebol brasileiro, né? Praticando o melhor futebol possível, este talvez seja o tamanho do futebol brasileiro. Ponto. Outra coisa é que os times brasileiros e sul-americanos que enfrentaram europeus no Mundial, eles enfrentaram, você pode até sustentar que em um ou no outro caso, até times melhores. Mas dos últimos anos para cá, dificilmente você vai encontrar um time tão organizado taticamente, com identidade de jogo tão profunda como é a do City, né? Então o Fluminense hoje enfrentou um adversário que poderia ter aplicado goleada em qualquer adversário sul-americano. Não somente no Fluminense, qualquer um que fosse jogar contra o Flu hoje poderia levar, sim, essa goleada. Bom, coisas que a gente tem escutado falar aí. A questão do aprimoramento físico que a gente precisa ter aqui, porque os caras parecem que estão no outro mundo. Isso é verdade, tá? Só que é apenas metade aí da verdade, né? Ou uma parte da verdade. Por quê? Porque o esquema tático do City é muito estruturado, ok? É muito resolvido. E isso ficou claro no jogo de hoje também. Quando o esquema tático está muito, sabe, nos trinques, digamos assim, o que acontece? Os jogadores também circulam pelos espaços corretos, atacam os espaços de forma correta, né? Os jogadores não se esforçam além da conta. Os jogadores não se desgastam muito. Os jogadores praticam um jogo de memória muito tranquila. Quando a memória do cara tá doidona ali, ele não sabe direito para onde ele vai e tal, não sei o quê, ele também se cansa muito mais fisicamente, né? Então a impressão que se passa que a preparação física é uma coisa de outro mundo, ela pode até ser melhor, mas não é por isso, é pela maneira como está resolvida essa questão tática da equipe do City. Eu acho que temos diferença sim em relação à América Latina, hoje do futebol europeu, né? E essa diferença vai ficar muito mais clara quando tivermos do outro lado um time como o Manchester City, muito mais até do que um Real Madrid em vários aspectos e mesmo um Bayern de Munique, tá? Então, assim, o Fluminense hoje, para mim, ele perdeu, mas quem perdeu foi o Brasil, né? Então, eu tô triste pela derrota do Fluminense, porque o Brasil perdeu. O futebol brasileiro perdeu hoje. O futebol brasileiro mostrou que hoje ele tem pouca competitividade quando ele tenta praticar aquilo que ele teria, né, o melhor do seu jogo, né, a tentativa de resgatar a essência do seu jogo, que é o jogo propositivo, corajoso, tentando trabalhar na medida possível do meio de campo para frente, né? Então, este deveria ser o futebol brasileiro buscado por todos os técnicos aqui no Brasil, né? Tem muito mais a ver com a nossa essência. Este futebol hoje, quando ele tenta resgatar essa essência do futebol brasileiro, ainda assim ele se mostra muito frágil em relação àquilo que existe lá no futebol europeu. Então, isso mostra o quanto a gente está distante, o quanto a gente está ficando longe aí do futebol europeu. E isso, evidentemente, vai se refletir cada vez mais na nossa seleção, apesar de que muitos dos nossos jogadores estão atuando no futebol europeu. Mas ocorre, na verdade, que quando esses jogadores vêm aqui para a seleção, formar a seleção, eles vêm, né, para serem enfim, comandados por um técnico brasileiro também, que está adaptado com a realidade do futebol brasileiro. Neste ponto, inclusive, acho interessante que o Ancelotti fosse técnico da seleção, e não o Fernando Diniz, que para mim tem que ser técnico do Fluminense, né? Com todo respeito ao Diniz, mas acho que ele tem que ser técnico do Fluminense, porque eu acho que o Fluminense já é enorme, né, para a carreira do Diniz, ele não precisa se preocupar com duas dessas situações tão complicadas, técnico da seleção e também do Flusão. Flusão já não é algo pequeno para o Fernando Diniz, é algo monstruoso para o Fernando Diniz, e ele tem sim condição de ganhar muitas outras glórias no comando do banco de reservas do Flusão. Então acho que eu deveria deixar de lado essa ideia de seleção brasileira, mas o fato é que o que a gente viu hoje foi de novo a distância do futebol brasileiro em relação ao futebol europeu, né? Agora, não dá pra gente ficar com esse atirar de pedras ao Fluminense. Acho que a gente precisa entender que o Fluminense hoje foi o Brasil e a maneira como o Fluminense perdeu foi o Brasil perdendo.
né? Perdendo de uma maneira ali bem complicada contra um time que pareceu que estava muito mais preocupado com o dia da caixa, né? O Boxing Day lá da Inglaterra, do que propriamente com o jogo. Agora, isso não é necessariamente uma verdade, é que pode ter sido empate, mas não necessariamente uma verdade por completo. Por quê? Porque os caras também têm muita tranquilidade. Os caras passam a impressão que vai controlar o jogo a qualquer momento, né? Então, veja, tivemos ali circunstância de ter havido um gol muito rapidamente e também essa circunstância se junta com o estilo de jogo do Fluminense para que o Fluminense tenha uma grande posse de bola no início, né? E aí muita gente começou a elogiar isso aí como se isso fosse uma coisa que é absurda, né? Não, não era uma coisa absurda, porque ali você teve a junção de duas grandes circunstâncias, mas o City estava jogando sem a bola com muita propriedade, né? E num certo momento o City poderia voltar a ter o controle, porque de fato, gente, do jeito que eles começaram, a partida eles terminaram com o mesmo tipo de entrega. Parece que a temperatura dos caras nunca mudaram, né? Isso mostra o controle que eles têm também mental sobre o jogo do time brasileiro. E aí não é só do Fluminense, de qualquer time brasileiro. Me impressionou essa tranquilidade do City. Isso mostra também a grande distância entre o futebol europeu e o futebol do Brasil, né? Eu tô falando muito do futebol do Brasil e brasileiro, porque para mim o Fluminense hoje foi o Brasil que perdeu, não foi só o Fluminense. Por isso até que eu acho que a gente precisa entender e ser mais generoso com o Fluminense. Os elogios ao Fluminense antes eram enormes, né? Da parte da mídia, tá? Porque você que é torcedor, você tem o direito de fazer e falar o que você quiser. Eu tô falando dos jornalistas. Foram muitos que estavam elogiando o Fernando Diniz e o Fluminense antes da final. Grande parte desses caras sumiram depois da derrota, né? Sumiram. Então, ou eles são inocentes e não entendem nada de futebol, né? Não presumiu o que poderia acontecer, inclusive alguns falando até que o Fluminense poderia ter ganhado, dando um placar de Fluminense 2-1, Fluminense 3-3, o jogo seria 3-3, Fluminense perderia 3-2, Fluminense ganharia de não sei quanto e tal. Olha, gente, né? E aí alguns desses aí depois descendo a lenha no Fluminense, descendo a lenha mesmo, né? Ou são inocentes ou não conhecem nada de futebol, ou as duas coisas, ou são mau caráter, né? Também pode ser também as três coisas, né? Em alguns casos pode ser perfeitamente as três coisas. Não de todo mundo, evidentemente, né? Teve ali o caso na ESPN, por exemplo, que o Celso Zelt falou do tal do 2-1 para o Fluminense. Mas o Celso Zelt é um cara do bem, né? Isso aí eu coloco minha mão no fogo por ele, porque isso aí, além de ser um grande jornalista, também é uma pessoa extremamente digna. Mas ali, e eu não vi o Celso Zelt depois jogando pedras no Flusão, mas eu vi muita gente fazendo isso. É lamentável. O Fluminense que mereceu carinho e admiração anteriormente a essa final, também é o mesmo Fluminense que ainda continua a merecer nosso carinho e nossa admiração depois dessa final. Ter perdido de 4-0 para o City não foi absurdo, foi algo normal, infelizmente, né? E o Fluminense não poderia jogar de forma diferente. Não entre nessa conversa mole aí de alguns aí, tá? Até para culpar o Diniz, né? Não faça isso, tá? O Fluminense não conseguiria. Se tentasse jogar na defesa, o Fluminense não consegue ficar confortável que esse jogo poderia perder até por muito mais. Então foi o resultado, infelizmente, que tinha que acontecer. Flusão ficou aí para o Flusão a experiência de ter ido para o Mundial, né? Foi a primeira Libertadores da história do Flusão, que vem a outras, né? E que o Flusão tem a oportunidade de disputar outros mundiais. Uma hora a gente vai ganhar desses caras. E por que não a gente não possa ganhar com o Fluminense? Não é isso, gente? Muito obrigado pela gentileza de ficar comigo neste longo vídeo aqui até o final. É isso.